Oi, Sara, vamos resolver aqui a sua questão, tá bom? Ela fala assim: em uma espécie de mamíferos, a cor da pelagem é influenciada por dois genes não ligados. Então, eu já sei que não é um caso de linkage, né? Aí fala assim: animais azão-azão ou azão-azinho são marrons ou pretos. Então, eles têm cor. Quem é marrom, quem tem a cor marrom ou que tem a cor preta tem uma determinada cor, dependendo do genótipo de um segundo gene, entendeu? Então, o fato dele ser azão, 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 azinho não vai interferir no tipo de cor que ele tem. Vai interferir no fato de que ele tem uma cor, tá bom? Até porque quando fala assim, ó, animais com genótipos azinho, azinho são albinos. Albino é, eu sei que não é bem isso, né? Você concorda comigo? Mas albino é como se fosse não ter cor. Então veja, sempre em relação ao gene A. Se o gene A for dominante, ou seja, ele for azão, azão ou azão, azinho, ele só precisa estar no estado dominante. Se eu tiver ele dominante, eu vou ter a presença de cores, tá? A expressão da cor, por assim dizer. Melhor, fica melhor pra gente. Expressão, expressão de cor. Pronto. Eita, essa palavra ficou muito feia. Deixa eu escrever de novo aqui. Pronto. Aí o que acontece? Ele fala que animais com genótipo azinho, azinho são albinos, então eles não expressam a sua cor. Então vai ficar azinho, azinho, não expressão de cor, tá bom? Pois toda a produção de pigmentos está bloqueada independentemente do genótipo do segundo gene. Então veja, eu vou ter um gene A e em seguida ele vai falar do segundo gene, ó, que é o gene B. Ó, no segundo gene, aí ele fala do alelo Bzão e do Bzinho. Mas você tem que entender que eu tenho o gene A e o gene B. O gene A vai indicar a expressão ou não da cor daquele mamífero. Se ele tiver o gene A dominante, então ele vai expressar aquela cor. O tipo de cor, qual vai ser a cor, vai depender do segundo gene, que é o gene B, tá bom? Mas o A só vai indicar se ele vai expressar ou não aquela cor. Se for dominante, expressa. Se for recessivo, que é o azinho, azinho, não expressa. Aí, em relação ao segundo gene, ele fala assim, ó, o alelo Bzão, ele vai, que é dominante em relação ao alelo Bzinho. E ele fala que o Bzão indica a cor preta e o Bzinho indica a cor marrom. Então, se eu tiver Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, que é o genótipo dominante, a gente tem a possibilidade desse mamífero ser preto, tá? Desde que ele tenha o gene A dominante. Se ele tiver o gene A recessivo, então mesmo que o gene B indique que ele deveria ser preto, essa cor não vai ser expressa, justamente porque ele não vai produzir o pigmento, tá bom? É como se o gene B indicasse a cor do pigmento e o gene A indicasse se esse pigmento vai ser produzido ou não. É exatamente isso, entendeu? E o Bzinho, que é o gene B recessivo, vai ser marrom. Um cruzamento entre animais azão-azinho, Bzão-Bzinho, ou seja, um cruzamento entre duplo heterozigoto, azão-azinho, Bzão-Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho, irá gerar a seguinte proporção de prole quanto à cor da pelagem. Esse cruzamento a gente já tem que saber memorizado os genótipos que vão gerar. Concorda comigo? Eu sei que é uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Quem são esses 9? São aqueles que têm genótipo duplo dominante, entendeu? Eu sei que eu vou ter pelo menos um azão. O segundo alelo do gene A pode ser azão ou azinho. O que importa é que ele seja dominante. E para ser dominante, eu só preciso de um azão. E também ele vai ser dominante em relação ao gene B, então eu tenho que ter pelo menos um Bzão, entendeu? O outro alelo pode ser Bzão ou Bzinho, tanto faz. O que interessa pra gente é que esses 9 indivíduos que vão surgir desse cruzamento entre esses duplo heterozigoto, desculpa, eles vão ser dominantes para os dois genes, para o gene A e para o gene B, entendeu? Aí esses três aqui da proporção vão ser dominantes, mas apenas para um gene. Tanto faz, eu vou escolher o gene azão, tá? Então aqui, eles vão ser dominantes para o gene azão.
Então, eles podem ser azão, azinho ou azão, azão. Tanto faz, desde que seja dominante. Só que o outro gene, que é o gene B, é obrigatoriamente recessivo. Então, eu vou dizer que esse aqui é azão, tracinho. Esse tracinho é para indicar que pode ser tanto azão ou azinho, tá bom? Bezinho, bezinho, tá? Esses outros três, novamente, são relativos à quantidade de indivíduos que são dominantes apenas para um dos genes. Se os outros três anteriores eram dominantes relativos ao gene A, esses outros três têm que ser dominantes relativos ao gene B, tá? Sempre um é relativo a um gene e os primeiros três é relativo a um gene e os outros três é relativo ao outro gene. Se os três primeiros eram relativos ao gene A, os três depois vão ser relativos ao gene B. Então, eles vão ser Bzão, ou pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Aí eu botei o tracinho para você entender que pode ser Bzão ou Bzinho. E o outro gene tem que ser obrigatoriamente recessivo, então ele vai ser Azinho, Azinho, tá? E por último, esse último indivíduo que falta para completar a proporção que a gente tem que saber memorizado, você poderia fazer aqui o cruzamento, só que iria levar mais tempo. Então, a dica é você memorizar 9331, sempre. Esse último indivíduo, ele é duplo recessivo, então ele vai ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí agora, a gente vai analisar. Um indivíduo que é duplo dominante, você acha que ele vai ter o quê? Veja, se ele tem o gene A dominante, eu sei que ele vai expressar a cor dele. Não importa qual cor seja. Então, ele não vai ser albino. Aí, como ele é dominante para o gene B, quem é dominante para o gene B vai ser preto. Então, eu sei que esses 9 indivíduos são pretos. Pronto. Esses outros 3, que são dominantes relativos ao gene A, mas recessivos relativos ao gene B. Quem é dominante em relação ao gene A, ele expressa a cor. Então, eu sei que esses 3 indivíduos eles vão ter uma cor. Eles não vão ser albinos. Como eles são recessivos em relação ao gene B, eles vão ser marrons, tá? Então, aqui marrons. Esses outros 3 aqui, eles são recessivos em referência ao gene A. Quem é recessivo no gene A, nem precisa olhar para a cor dele, porque independentemente ele sendo preto ou marrom, eu sei que ele vai ser albino, justamente porque ele é recessivo em relação ao gene A. Então, aqui é albino. E aqui, o último indivíduo, que é duplo recessivo, ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu sei que ele também vai ser albino, justamente por causa desse Azinho, Azinho, tá? Sempre que eu tiver um Azinho, Azinho, esse ser vai ser sempre albino. Então, veja, eu vou olhar aqui as quantidades que eu tenho. Eu tenho 9 indivíduos pretos, 3 marrons e 3 mais 1 albinos, ou seja, 4 albinos, entendeu? Aí, se eu olhar aqui nas alternativas, a opção que casa com isso é a letra A, tá? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.